lidava ali, por exemplo, com a obrigatoriedade das plataformas fornecerem máscaras e álcool em gel para entregadores, por exemplo, né? Por outro lado, a gente viu também que existem outros tipos de projeto, a minoria deles, que se propõem a ser um pouco mais abrangente, né? Isso não significa necessariamente que eles são bons ou que eles são melhores, né, que eles são perfeitos, mas eles têm uma proposta de regular o tema de forma um pouco mais geral, considerando diferentes necessidades. Outro ponto interessante, que também vale a pena mencionar, é que esses projetos, sejam os pontuais, sejam esses mais abrangentes, eles dialogam, né, eles tratam de temas bastante diversos ligados ao trabalho. Então, renda, equipamento de proteção, seguro, previdência, infortúnios diversos, né? E também é possível observar que alguns desses projetos vão além, né, do tema trabalho e abordam outras questões, como, por exemplo, preocupações com o consumidor, com a segurança do consumidor, por exemplo, dentro de um carro, né, do motorista ali, né, que presta serviços pela Uber, por exemplo. Observamos também que dois temas foram muito predominantes naqueles PLs, naqueles projetos de lei propostos entre junho e novembro de 2020. E não poderia deixar de ser diferente, né? Eles se relacionaram diretamente aos temas saúde e segurança no trabalho e assistência em caso de infortúnios, como, por exemplo, né, o contágio pela Covid-19, ou em caso de acidentes e etc. Então, o que a gente percebe é que a Covid, de alguma maneira, né, deu aquele chacoalhão também no Congresso Nacional para que temas como saúde e segurança entrassem na pauta daqueles debates. Além disso, olhando, né, para esses projetos de lei, a gente percebe que, embora sejam muitos PLs, eles são direcionados aí a públicos bastante específicos, né? Então, quase metade, 49%, tem como público-alvo, né, motoristas de transporte remunerado individual, né, por aplicativos. 24% desses projetos de lei se direcionam exclusivamente a motoristas e entregadores, né, entregadores de delivery. 16% apenas a entregadores, 10% dos projetos de lei não fazem nenhum tipo de restrição, então, em tese, se aplicam a trabalhadores por plataformas em sentido amplo, embora, quando a gente vai olhar para as disposições, é muito nítido que esses trabalhadores imaginados ali têm as características, né, do trabalho de motoristas e entregadores. E também a gente encontrou, na verdade foi um PL, o que correspondeu aqui a 1%, que mencionava outras atividades, e aqui era o trabalho artístico. Bom, aparentemente isso até faz sentido, né? Porque o boom, né, o símbolo do trabalho em plataformas, aquilo que vem à nossa mente, o que é mais comum quando a gente pensa em trabalho por plataformas digitais, envolve motoristas e entregadores. No entanto, e a Ana acho que vai comentar isso um pouco mais para frente, quando a gente olha para o que se chama de gig economy, motoristas e entregadores são apenas um ou dois tipos aqui de trabalho possível, né? Além do transporte, da entrega de mercadorias, a gig economy envolve uma série de outras atividades. A gente, né, no desenrolar da pesquisa, a gente mapeou cerca de 17 setores econômicos que tinham, né, estavam sendo intermediados por plataformas, inclusive, por exemplo, o trabalho, né, de advogados e advogadas. Né? Então, a gente, ao olhar para isso, fica pensando, né, será que essa diversidade de modelos econômicos, de setores,
estão ou não estão no radar do legislador? Será que essa aqui é uma estratégia regulatória, né, regular aos poucos, categoria a categoria, ou não? Ou é desconhecimento, enfim, né? Por que outros trabalhadores estão fora desses projetos? Quando a gente olha, né, para esse escopo e olha para esse escopo a partir de um critério temporal, é bem interessante que a gente consegue perceber um pouco qual foi esse movimento do Congresso, né? Então, se a gente começa olhando aqui essa faixa em azul, que tem início lá, né, lá atrás, em 2015, a gente observa que projetos de lei sobre motoristas eram mais comuns, eram ali, né, eles que estavam sendo discutidos. Ou, né, a gente tinha um pouquinho ali daquela faixa verde que envolvia motoristas e entregadores. Isso aconteceu até 2018. O que aconteceu em 2018? A gente teve a aprovação da política nacional, não da política, mas de uma alteração na política nacional de mobilidade urbana, que passa a considerar, né, possível, legal, a atividade do transporte remunerado por aplicativos. Então, até 2018, as discussões eram muito sobre a legalidade dessa atividade, se era possível, se não era, como se dava a concorrência, por exemplo, com os taxistas, etc. Finda, entre aspas, né, essa discussão, porque o projeto de lei que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana foi aprovado, a gente percebe um outro movimento do Congresso, né, uma segunda onda em que se começam a discutir condições de trabalho desses motoristas. Se eles estão mais suscetíveis ou não à violência urbana, se precisa colocar um botão de pânico dentro do carro, por exemplo, e etc. Nessa segunda onda, a gente começa a observar também um certo aí avanço dos projetos de lei que também tratam de entregadores. Mas, em 2020, e aí a gente entende que existiu aí uma terceira onda, houve um grande pico, tanto em quantidade de projetos de lei, mas também na temática, né, que eles passam a abordar e no escopo. Então, a gente observa aqui o crescimento, né, dessa faixa laranja, que corresponde aos projetos de lei relacionados aos entregadores. A gente observa um aumento grande também dessa faixa verde, que considera, né, que corresponde a projetos de lei direcionados a entregadores e motoristas. A gente observa também um aumento da faixa amarela, que corresponde a projetos de lei sem nenhuma limitação, né, de tipo de trabalhador, e a criação ali daquela faixinha roxa, que corresponde a uma outra categoria que eu comentei, que é o projeto de lei direcionado às atividades artísticas. Então, a gente conseguiu, né, observar essa evolução do tratamento do tema, das preocupações do legislador acerca, né, da regulação do trabalho na gig economy. Também a gente observa, além daquele movimento de escopo, um movimento de variação temática aqui, né? Então, a gente começa a observar que, a partir da segunda onda, especialmente, e na terceira, a gente tem mais temas, né? Temas diversos sendo abordados nos projetos de lei. Então, para além da Covid, renda, consumidor, a questão relacionada a custos para essas pessoas trabalharem, saúde e segurança no trabalho, dentre tantos outros. Já aqui, entrando também no mérito, né, mais dos projetos e nessas diferentes abordagens temáticas, é curioso perceber que, enquanto no debate nacional, de maneira geral, né, existe uma preocupação nacional acadêmico, né? Existe uma preocupação grande
sobre qual é a natureza jurídica dessa relação entre esse trabalhador e a plataforma. Então, é muito comum da gente ouvir, né, enfim, nos debates, nos textos e na própria jurisprudência, a discussão sobre esse trabalhador ser ou não empregado. Essa preocupação não se reflete tão quantitativamente nos projetos de lei. Pelo contrário, a gente tem, daqueles todos que a gente comentou, né, dos mais de 100 e tantos projetos de lei, apenas 24 deles trazem proposições sobre a natureza dessa relação trabalhador-plataforma. A maioria dos projetos, pelo contrário, não trazem, regulam algo, né, uma obrigação da plataforma, uma questão de transparência, enfim, mas não dizem, né, o que esses trabalhadores são. Então, isso foi algo que também chamou a atenção da gente. Aqueles que buscam, né, propor uma definição dessa natureza jurídica, o fazem da seguinte maneira, né? 14 deles mencionam, né, que esses trabalhadores deveriam ser considerados empregados, seguir o regime seletista, padrão, tradicional. 2 deles propõem, né, a classificação dessas pessoas como trabalhadores intermitentes. 5 deles como autônomos, né, e ponto. E 6 deles dizem que esses trabalhadores podem, né, ou deveriam ser considerados microempreendedores individuais. Nenhum desses projetos, até o momento, foi aprovado. Né? E o que a gente percebe é que existe aí mais ou menos um meio termo, né? Quase que um meio a meio entre as propostas, né? De empregado versus outras relações que não são a relação de emprego tradicional. Com isso, né, já vou encerrando aqui para daqui a pouquinho passar para a Ana, a gente observa ao longo desse tempo um aumento, né, da diversidade, da diversificação do escopo de aplicação dos projetos de lei. A gente observa que motoristas foram mais ali o centro das atenções na primeira onda de projetos de lei, entregadores ganham destaque a partir da segunda e, sobretudo, na terceira onda, e sem dúvida, né, isso tem muito a ver com a pandemia, inclusive a gente viu nesse período de pandemia entregadores sendo equiparados, né, sendo chamados de trabalhadores essenciais, porque para que muitas pessoas ficassem em casa, para que os restaurantes conseguissem continuar funcionando, eles faziam a entrega, né, então eles ficaram de fato em evidência. E, por outro lado, embora eles tenham ganhado destaque, a gente vê que outras categorias ainda não parecem ter entrado, né, no radar do legislador. Né? Se a gente pensa, por exemplo, o cloud ou crowd work, né, dependendo aí da nomenclatura adotada, esses trabalhadores que estão ali diretamente na nuvem, né, não têm um trabalho que demanda presença física propriamente, não apareceram, né, em nenhum dos projetos de lei. Ana, falei bastante, passo a bola aqui para você. Falou bastante, mas tudo que a gente precisava para começar, Olivia. A ideia, gente, com essa fala da Olivia, é destacar, né, o core, mas que faz parte de todo um movimento maior de pesquisa que a gente fez, e é o que eu vou trazer aqui um pouco dos destaques para vocês, né? O nosso objetivo principal com essa pesquisa era, de fato, entender e contribuir, ajudar, né? Participar desse debate de uma forma qualificada sobre a regulação do trabalho em plataformas, mas, como a Olivia contou, né? Existem N caminhos para a gente se aproximar, para a gente poder entrar no assunto e mergulhar nele. Então, a gente, né? Metáforas não faltavam ao longo da pesquisa, para a gente entender como a gente poderia se aprofundar cada vez mais
dentro dos conceitos, dentro das discussões, dentro dos desafios temáticos metodológicos, né? A gente tem que pensar tanto no tema quanto um objeto, mas no processo de fazer pesquisa mesmo. Eu acho que é um dos pontos que eu queria destacar na sequência, que sempre estiveram ligados, tá? Com a frente de análise regulatória que a Olivia descreveu muito bem para vocês. E por que isso, né? No processo de investigação, de leitura, de estudo desses projetos, a gente já partia de um cenário de falta de definições claras. A gente, no cenário, na discussão sobre gig economy, trabalho em plataformas, né? São muitas perspectivas, são muitos autores, são muitas percepções e interpretações desses conceitos. E quando a gente olhava e analisava ali os PLs que se propunham a regular, essa carência de definições era muito evidente. E ela é um desafio para regulação e um desafio também de pesquisa, né? E a gente foi um desafio que nos acompanhou bastante tempo para a gente também ter claro, como a Olivia falou, para codificação, para a gente estabelecer e ser claros nas nossas afirmações, essas definições precisariam estar bem, com contornos bem definidos. Então, dentre esses destaques, né, desses achados, vem essa questão das definições, que a gente problematiza, pode passar, Olivia. Mas vem outras questões também que aí a gente gostaria individualmente como pesquisadores, quis enquanto missão do CEP, mas a própria temática do trabalho em plataformas, né, a gig economy, nos força a olhar, que são temas que atravessam as questões, né, de relações de trabalho, as questões de trabalho decente, toda a discussão sobre quem são, como trabalham essas pessoas. E aí, dentre os vários temas que a gente se deparou, e dentre os que a gente escolheu para falar e para se debruçar um pouquinho também de forma transversal, é o debate sobre governança algorítmica, discriminação na gig economy e qualificação profissional. Esses temas, né, eles ainda não são claros, não tem contornos definidos aí no debate regulatório brasileiro, mas aí eles estão e eles já são cada vez mais destacados e aparecem em debate internacional, e isso nos força, né, a não fechar os olhos para esses temas e pensar o que tem sido dito, como isso se relaciona com a regulação, com todas as preocupações já postas para esses N tipos de trabalhadores e trabalhadoras, né? Que são os entregadores, que podem ser os motoristas de aplicativo, mas e as outras categorias que a Olivia bem listou para vocês. Então, esses também são temas e são discussões que a gente optou por trazer, né? Fazem parte da nossa missão, porque hoje, se a gente pensar, tem o marco da inteligência artificial sendo discutida no Congresso, a gente tem toda uma agenda que é de discriminação tecnológica e não tecnológica, que afeta bastante o mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de raça, gênero, classe econômica e condições de trabalho, né, como essas questões e as políticas públicas se relacionam. E se a gente vai falar de futuro do trabalho, a gente também não pode deixar de falar de qualificação profissional, né? A gente precisa ter em vista se esse tipo de trabalho ele é considerado ou ele tem sido algo permanente, ele tem sido um bico para alguns. São vários cenários que coexistem, né? E como que essas pessoas, enquanto sujeitos, se enxergam e passam por esse processo, quando a gente fala de possibilidades de carreira e de incentivos, né, para eventualmente não ser um trabalhador de plataforma única e exclusivamente. Então, são várias configurações possíveis.
Pode passar, Olivia. E aí, aqui, eu achei, conversando com a Olivia, eu achei legal a gente trazer, compartilhar com vocês, né? Ela aprofundou bastante no nosso percurso, nas nossas escolhas metodológicas, e isso é muito importante para a gente, desde o começo da pesquisa, né? Tanto os produtos sempre foram públicos, a gente sempre divulgou, né, os nossos resultados parciais, as nossas reflexões ao longo de toda a pesquisa. E a gente sempre também fez muita questão de deixar claro qual era esse nosso percurso, esses caminhos que nós escolhemos, né, para olhar e para trilhar essa imersão no tema do trabalho em plataformas. E o que eu acho importante dizer é que, para a gente poder olhar para o caso brasileiro, analisar os projetos brasileiros, e de uma forma crítica, de uma forma qualificada, olhar só para eles também não bastava. A gente sentiu necessidade de olhar para debates que estavam ali naqueles momentos, né? Pesquisar temas em discussão que são quentes no momento da pesquisa é gostoso, mas é um desafio, né? O quanto que a gente é desafiado a o que a gente bota para dentro, o que a gente vai ter que fazer escolhas para poder fazer os recortes. E aqui, em diversos momentos da pesquisa, a gente se deparou, sentiu a necessidade, mas também se sentiu convidado para olhar para discussões que estavam naqueles momentos acontecendo em outros lugares, né? Debates na Espanha, debates na Califórnia, no Reino Unido, na América Latina, e isso nos ajudou, não como forma de... A gente sempre teve uma preocupação. Nosso objetivo não era comparar, né, as regulações, não era ou os debates sobre regulação, porque a gente parte da premissa que o sistema, né, o sistema de cada país, de cada região, ele é complexo. A gente precisa considerar a cultura, o histórico ali legislativo, né, uma série de estruturas políticas, regulatórias, sociais e culturais que não cabiam no nosso tempo, na nossa energia e também no escopo do nosso projeto. Mas, ao mesmo tempo, isso não inviabiliza a gente conhecer, entender como esses debates estão se dando nesses espaços, para nos chamarem atenção para temas, nos chamarem atenção para preocupações, nos chamarem atenção para tendências. E isso também se mostrou muito forte quando a gente, né, teve a oportunidade de conversar, entrevistar atores internacionais. A gente conversou com bastante gente do Brasil também, mas a gente procurou conversar com pessoas da OIT, pessoas, né, do Chile, da Colômbia, de outros lugares, que pudessem ali, a partir da experiência delas, né, elas conhecem o contexto daqueles lugares, as discussões que estão se dando sobre a temática a partir da realidade de cada região e de cada país ali, em momentos específicos. Então, foi uma forma também que a gente encontrou, né, de não falar da visão brasileira, como uma pesquisadora brasileira, pressupondo ou fazendo uma análise de uma conjuntura, por exemplo, da Argentina. A gente foi e conversou, procurou, convidou uma pessoa especialista para, né, trazer para a gente as impressões, as análises, as visões dela sobre o tema e a conjuntura, de fato, né? Esse é só um exemplo para contar para vocês. Nesse processo também, a gente fez, a Olivia comentou, um mapeamento de plataformas. A gente sentiu a necessidade de entender, ok, que gig economy é essa que está sendo discutida no Brasil e que existe no Brasil, que existe esse distanciamento, né? O que tem sido discutido, o que tem sido tendência na agenda parlamentar, na agenda regulatória, e o que existe na prática. E foi aí que a gente chegou, depois eu vou mostrar um print, um esquema para vocês, dessa diversidade de plataformas, porque era outro desafio, né? Se a gente está falando de regulação de plataformas no país, a gente precisava, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, entender quem eram essas plataformas, o que elas se propunham, quais eram os modelos de negócio,
que tipo de atividade elas mobilizavam, porque quando a gente fala de regulação, é uma pergunta até hoje que persiste, e a gente pode, inclusive, discutir e ouvir de vocês, quais são os melhores caminhos? Regular um grupo específico, regular né, diversas atividades, ou um grupo de atividades, porque sempre não vai ter uma solução mágica que vá resolver os problemas e as demandas e as especificidades de todos ao mesmo tempo. Então, no momento de uma decisão sobre a definição dessa regulação do trabalho em plataformas, isso precisa ser discutido, né? Qual é a amplitude para que, de fato, esses instrumentos sejam efetivos. E aqui um último destaque, a Olivia já comentou, que eu lembro, mas queria deixar também reforçado, que quais foram as fontes, né? De onde a gente buscou essas informações para poder nos embasar, nos sustentar as nossas análises, as nossas decisões de como aprofundar no tema, o que perguntar, como perguntar. Então, teve toda a análise legislativa, que a Olivia bem descreveu, teve um grande esforço de análise de literatura, então, quem, né, teve a oportunidade de ver o nosso position paper, ele é bem conceitual, ele é bem... A proposta dele foi, além de nos posicionar sobre o tema, contribuir para o entendimento desse tema, já que, como eu comentei com vocês, ainda persiste como eu posso dizer, coexistem diversas percepções e entendimentos, a gente não tem um consenso, né? E se a gente não tem um consenso de entendimentos, a gente pode estar falando de diferentes coisas, quando fala de trabalho em plataforma, quando fala em plataforma, quando fala em trabalho decente, quando fala em diversos desafios. Então, essas definições, ou pelo menos o esboço de melhores contornos desses conceitos, ele se mostra fundamental, seja na pesquisa, seja na atividade legislativa. E a análise de jurisprudência que nos ajudou, mais para frente vocês vão ver um exemplo, a destacar o que a gente visualiza como principais temas, principais questões a serem endereçadas no debate público quando a gente fala de trabalho em plataformas, né? São muitas. O cardápio, se a gente puder usar uma metáfora, o cardápio de problemas e desafios, ele é bem extenso, mas aí a gente consegue identificar alguns que prevalecem, que são compartilhados, né? Que são preocupações que são compartilhadas pelos legisladores, pelos pesquisadores, pelos juristas, há outros que, né, vão sendo priorizados e destacados por dois grupos, né, entre eles, e aqueles que são problemas destacados pontualmente e que não são menos importantes, é importante dizer isso, né? Mas que essa frequência, ela diz mais sobre o que tem sido destaque no momento, o que tem sido preocupação no momento. O exemplo é a governança algorítmica, se eu puder usar esse exemplo. Ele aí aparecia pouco, ou quase nada na análise legislativa, tem cada vez mais aparecido na literatura e nos debates, então é algo para a gente pensar que em algum momento esse tema vai precisar, sim, ser endereçado em todos os contextos, né? Pode passar, Olivia. Aproveito aqui, não se esforcem para ler, tá? Porque eu sei que está impossível, a ideia era só para ilustrar essa nossa trajetória para vocês. Depois eu vou deixar o link no chat, a Denise e a Julise também já comentaram que vocês tiveram acesso, mas a gente vai reforçar a propaganda dos nossos e-books, que tem todo esse material, mas eu fiz questão de destacar esse processo, essa imagem para vocês, porque ela conta muito, então, dessa nossa trajetória, desde o que a Olivia contou, né, do que ela retratou para vocês, até onde a gente parou, encerrou a nossa investigação do ponto de vista sistemático. A gente, né, continua
discutindo, pensando o tema, mas de forma individual, de forma não dentro desse, né, o projeto como um todo, como ela falou, ele se encerrou no final do ano passado. E aí vocês conseguem ver do que a gente tentou, né, construir uma linha do tempo aí nessa imagem, que foi, de fato, a gente começou lá com as análises do cenário de discussão legislativa mesmo do Brasil, que foram os nossos briefs temáticos 1, 2 e 3. E aí, a partir desse movimento, a gente nunca deixou de olhar para os PLs, nunca deixou de olhar para aquela codificação que a Olivia trouxe. Mas a gente fez isso em diálogo com debates que estavam acontecendo, por exemplo, no Reino Unido, que a gente falou, né, explorou no BT5, né, que foi uma análise de uma decisão contra a Uber, lá no Reino Unido. No BT6, a gente analisou o caso do debate, né, da Proposition 22 na Califórnia. Então, quando a gente olhava para os contornos do debate ali da Proposition 22, isso nos levava a pensar o que está sendo debatido no Brasil, que é similar, o que é diferente, né? O que tem sido tendência. As preocupações de lá ecoam aqui, poderiam ecoar aqui ou não. A gente tem instrumentos aqui que lá eles não têm. Foram esses tipos de provocações que a gente foi construindo, sempre relacionando ali os dados analisados, né, das propostas legislativas, com o que estava sendo debatido em outros lugares, né? No briefing temático 6, a gente olhou para o caso da Espanha e que teve um caso bem interessante sobre diálogo social e governança algorítmica. Então, do ponto de vista prático, na sequência a gente falou, né, de seguridade social, aí já retomando, pegando todo esse acumulado e voltando a olhar para o Brasil. E aí, com esse processo, a gente vai, resumindo aqui um pouco dessa linha do tempo, chega no position paper, que é o que eu comentei com vocês, né, o que a gente entende, o que a gente mapeou e construiu como cenário da gig economy no Brasil naquele recorte temporal, e a gente finaliza esse percurso com o nosso policy paper, que é onde a gente vai, então, de fato, indicar para diversos grupos, né? Sejam parlamentares, sejam pesquisadores, sociedade civil e empresas, mas é um foco mais direcionado em relação, ok, a gente sabe, né? A gente tem esses contornos do que é a gig economy no Brasil, mas e a partir daqui, o que se pode fazer em termos de regulação, em termos de proposta de trabalho decente, de diálogo social? Então, essa foi a nossa jornada. Pode passar, Olivia. E aí, aqui agora eu vou fazer, pode passar, alguns destaques para quem quiser, não vou me repetir muito, mas nesses e-books que nós lançamos semana passada, se eu não estiver me confundindo aqui no tempo, mas são dois e-books, tem formato PDF e EPUB para quem quiser, que eles reúnem todos esses materiais que a gente foi ao longo, né, de um ano e pouquinho de pesquisa produzindo, com uma narrativa que nos ajudasse, então, a olhar para as questões regulatórias e também olhar para as contribuições mais práticas. Então, é o que eu comentei com vocês, né, da importância dos diálogos internacionais, sempre sem perder de vista a realidade brasileira, a questão sobre seguridade, desigualdade, como a tecnologia, a questão de dados, né, privacidade, proteção de dados e todo esse modelo de negócios baseado em dados e que é essencial para as plataformas, como isso se relaciona com o debate. Pode passar, Lu. No segundo e-book, né, a gente tem acabou se repetindo, peço desculpas, mas é a questão do policy, do position paper, mas não somente. A gente tem o relatório de toda a metodologia nesse segundo e-book, e a gente tem uma nota técnica, que quando a gente estava encerrando a pesquisa, teve uma consulta, teve uma atividade, uma iniciativa na Europa, muito conectada com o nosso tema, e a gente falou, não, a gente não pode perder a oportunidade de olhar para essa consulta
e dialogar com ela do ponto de vista acadêmico. Então, esse conteúdo está no e-book 2. Pode passar, Olivia. Vou pular aqui uns slides, porque eu acabei já antecipando alguns assuntos, mas pode voltar só rapidinho, Olivia, por favor. Que é para reforçar, né? Por meio de todos esse processo que a gente construiu enquanto pesquisa, mas uma pesquisa sempre voltada ao diálogo, voltada com a qualidade acadêmica, né? Uma metodologia robusta, mas que não fosse só para acadêmicos. A gente partiu desses 3 pilares e todos esses temas, todos esses nossos movimentos sempre estiveram de alguma forma conectados com esses 3 eixos principais da pesquisa, que foram regulação do ecossistema, governança algorítmica e desigualdade e seguridade. E aí a gente tem como ramos, né, as diversas frentes que a gente foi mergulhando para poder, de fato, entender e esclarecer e contribuir com cada uma dessas frentes. Pode passar. A Olivia comentou, né, sobre a diferença, um dos nossos achados e das nossas principais destaques foi a diferenciação entre trabalho baseado na web e trabalho geograficamente localizado. Pode passar, Olivia. E ela foi fundamental para a gente, inclusive para a gente, no nosso mapeamento, né, de quais plataformas existem, atuam no Brasil, o que elas se propõem, de que tipo são, e aquele conceito lá, ele vem coar aqui, sendo muito importante. Quando eu falei para vocês, né, nesse exercício de mapeamento das plataformas, a gente não queria só partir da nossa experiência individual de usuários, todos nós usamos de alguma forma serviços baseados em plataformas. Então, como que a gente podia fazer isso sistematicamente? Foi a gente criou todo um protocolo, um procedimento para mapear e para chegar a uma lista de plataformas que foram analisadas, isso tem tudo nas nossas publicações, que considerando qual é a abrangência espacial delas, elas atuavam numa região, no Brasil inteiro, elas eram uma plataforma internacional, porque isso impacta também quando a gente fala de regulação, né? E transação de dados, a gente fala de responsabilidade, a gente fala de atores envolvidos, um monte de coisa. Nome da plataforma, o tipo de atividade econômica, e foi daí que a gente consegue mostrar, provar que a Gig Economy ela é feita por entregadores, motoristas de aplicativos e vários outros profissionais que atuam em diversas atividades econômicas, inclusive tem plataformas de educação, plataformas de cuidado, plataformas para advogados e advogadas, plataformas de todos os tipos. E a partir dessa classificação, pode passar, Olivia, a gente chega num esforço representativo, né? Ele não é exaustivo, mas ele é representativo de como que a gig economy, ou o trabalho em plataforma no Brasil, ele é diverso, ele é complexo e ele atravessa diferentes combinações que vão de profissões e atividades que se dão dentro desse lugar chamado web. Então, não tem uma necessidade, uma exigência física para execução do serviço ou da prestação de serviço. A gente tem o trabalho geograficamente localizado, que aí precisa, sim, depende da sua posição, do seu deslocamento, da sua presença física, e aqueles, né, que podem ser as duas coisas. Não vou entrar nos detalhes, mas fica esse retrato, uma das principais contribuições que a gente destaca. Pode passar, Gil. Outras contribuição que a gente acha muito importante, e depois a gente pode, que essa não seja a primeira conversa entre os nossos grupos, então aceito o convite da professora Denise para vocês, para a gente ir para vocês virem para São Paulo também, oportunamente, que a gente crie mais espaços de diálogo. Mas aqui foi o que eu comentei com vocês, né? Daquele cruzamento entre a pesquisa legislativa, de jurisprudência, de bibliografia. Quais as preocupações, quais as inquietações, quais os desafios mais citados ou que predominaram? E aí a gente tem essa escala, né, de
problemas e desafios que aparecem em duas ou nas 3 fontes consultadas, e isso, como eu falei, não é uma questão de dizer se é mais ou menos importante, porque eu considero que todas são importantes, mas é aquilo que tem ganhado mais projeção no debate, ou tem ganhado mais projeções a partir das falas de alguns atores. Pode passar? Esse é um resumo de como a gente tentou, né? Nosso objetivo era, posso dizer, a gente se desafiou no nosso grande objetivo de perpassar por temas tão desafiadores e que sempre sem perder de vista o nosso escopo inicial, que era a regulação e a concepção do presente e futuro do trabalho a partir do recorte da gig economy. Foi como a gente foi se organizando a partir daqueles 3 eixos que eu mencionei para vocês lá no começo, que nos orientaram ao longo de toda a pesquisa. Pode passar. Então, a gente deixa aqui, até para cumprir o tempo, e abrir o espaço para ouvir vocês um pouco das nossas inquietações que permanecem, que, né, são acadêmicas, mas que são também de pessoas que olham para o tema e que têm são afetados de alguma forma, né? A gente sempre, como eu falei, querendo ou não, a gente está no mundo das plataformas, elas fazem parte da nossa vida de alguma forma. E aí aqui a gente deixa algumas provocações para vocês, né? Os PLs, a gente tem, né, PLs pouco diversos quanto ao escopo de aplicação, se é possível a gente regular, né, a toda a gig economy. Seria mais adequado regular setorialmente? Eu já tinha dado um spoiler dessa questão que permanece. Como fazer isso quando a gente fala, né, das plataformas web-based, como encarar esse desafio. A gente também pensar na importância de a gente ponderar o escopo dos projetos, né? A gente tem aí projetos que têm a vigência muito atrelada a contextos específicos, então isso a gente precisa pensar e discutir a questão desse prazo de validade. A própria questão da pandemia, né, impacta vários, se ela é dita como encerrada, sem ter sido encerrada, né, a gente ainda está em contexto de pandemia, e como pensar essas tramitações, sejam, né, os PLs em regime de urgência, aqueles que ainda não foram votados, mas ainda estão em discussão. Então, deixo essas provocações. Olívia, fica à vontade para complementar, encerrar, e a gente vai ficar feliz de ouvir vocês também. A gente já falou bastante, né? Só para finalizar, então, né, o que esperar de tudo isso que a gente falou? Acho que esse ano a gente teve, enfim, uma lei, né, que foi aprovada, mas também era restrita ao período da pandemia, então as discussões sobre regulação parece retornarem um pouco àquele estágio inicial, né? A gente vê também outros projetos de lei sendo apresentados, tanto em 2021 quanto agora em 2022, mas de qualquer forma parece, né, que o legislativo tem olhado para o tema, então há nesse sentido um movimento para a regulação, né, do que a Organização Internacional do Trabalho chamou, inclusive, de uma das mais importantes transformações no mundo do trabalho. E vamos esperar aí, né, para ver no que todo esse debate legislativo vai dar e vai nos trazer, como que ele avança a partir de agora. Muito obrigada, gente. A gente fica aqui super à disposição e animadas para continuar esse debate. Muito obrigada, doutora Lívia, muito obrigada, Ana Paula. Nós que agradecemos aqui o espaço, a apresentação desses resultados, e nós vamos passar para as perguntas. Nós já temos 2 perguntas aqui feitas pela mestranda Thais. A primeira se relaciona, inclusive, com as inquietações que a doutora Ana Paula trouxe, que se vocês chegaram à conclusão de que é possível regular todas essas categorias em um mesmo estatuto legal, que acho que essa é uma das grandes inquietações desta pesquisa, né? E a segunda pergunta da Thais é se houve a previsão de políticas públicas para a qualificação profissional, seja a cargo das empresas, seja por parte do Estado. Bom, vou começar, depois a Ana, enfim, a gente vai respondendo junto.
Muito sinceramente, não sei se você concorda, Ana, eu não sei se a gente chegou a uma conclusão do que é melhor regular, né? Qual é a estratégia, porque acho que existe uma questão jurídica de um lado, né, de pensar como essa lei seria mais efetiva, se seria melhor, de fato, olhar para essas categorias variadas, pensando em qual é o elemento comum entre todas elas. Mas, por outro lado, a gente sabe também que existem questões políticas, né? Então, o quão não seria muito mais difícil pensar numa regulação para todos esses setores, porque se para com interesses das empresas, do governo, dos trabalhadores, já é difícil, né? Imagina pensar em todos. E aí, curiosamente, eu nem comentei isso com a Ana ainda, eu estou fazendo essa semana, desde semana passada, um curso na OIT sobre regulação do trabalho, né? E um dos temas foi justamente esse, a regulação da gig economy, e aí eu não me aguentei e fiz essa pergunta também, né, para um dos professores, enfim, e aí ele falou, olha, acho que a minha resposta seria, a gente precisa dos dois, né? A gente precisa de uma regulação bem genérica, geral, para não correr o risco de categorias mais vulneráveis, mais invisibilizadas, ficarem ainda mais à margem. Mas também a gente vai precisar de aspectos, né, de direcionamentos específicos. Então, hoje, pessoalmente, se eu tivesse que te dar uma resposta, eu acho que seria, essa é meio em cima do muro, né? Não é nenhum nem outro, mas são os dois. Eu diria que é a importância das duas coisas. Não sei se você quer pontuar, Ana? Não, eu compartilho o seu ponto, o seu destaque enquanto grupo e o seu ponto pessoal, a sua visão pessoal. Porque uma metáfora talvez não tão pertinente, mas que ajuda, é a gente pensar no cobertor pequeno, vocês já ouviram, né? Não adianta a gente puxa aqui, escapa ali, são muitas questões que precisam ser olhadas com cuidado. Então, não dá para pensar que fazer um marco, fazer um instrumento único dizendo que seja principiológico, mas não seja efetivo de fato na aplicação, né? E na exigência do que precisa ser atendido, o que cabe às partes, como isso vai ser analisado, até para que não se gere mais dúvidas, né? A ideia é que esses instrumentos eles ajudem, diminuam pelo menos as dúvidas na hora da análise de cada caso. Então, é importante, sim, pensar em questões que são compartilhadas e que são necessárias a todos, independente do tipo do setor de trabalho. Quando a gente fala, né, de trabalho decente, por exemplo, as categorias, as dimensões do trabalho decente, elas devem ser consideradas para todos. Mas as especificidades dos setores podem não caber, e tendem a não caber num único instrumento, por serem, né, específicas. Desculpa a redundância, mas é um pouco nesse sentido. Então, fica o desafio de construir algo, que eu acho que aí eu termino aqui, para além de pensar se setorial, se mais abrangente, como isso vai ser construído, né? E aí é algo que vem muito do diálogo social e do que a gente também valoriza muito, que é esse debate sobre essas possibilidades regulatórias, que elas escutem, que elas tenham a participação das empresas e das diferentes empresas, né, dos diferentes setores, que elas tenham a participação da sociedade civil, da academia, porque a academia também pode e deve contribuir com subsídios, e dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou dos coletivos que possam ali também ajudar, nem que seja para, né, todos juntos, não vai ser não é um processo fácil, mas é um processo mais realista, porque a gente vai ter todas as dimensões ali, ou quase, uma grande parte de dimensões a serem ponderadas, e pensando em desafios reais. Então, deixaria mais nesse sentido a contribuição, enfim. E sobre a segunda pergunta, sobre qualificação profissional,
Esse é um tema que também me interessa por outro lado, porque o meu pós-doutorado foi justamente sobre isso, né? Qualificação profissional, não propriamente de trabalhadores por plataformas, mas de maneira geral, políticas públicas para a indústria 4.0. E é o projeto do meu, e eu estou indo para o meu projeto do mestrado nesse sentido, agora que eu vou querer ter o contato. Com certeza, vou deixar meu e-mail aqui no chat para a gente trocar figurinhas, porque foi você que fez a pergunta, Thaís? Foi. Acho que você deve ter percebido, né? Como pesquisar política pública é difícil, porque a gente não tem, né? Diferentemente de uma pesquisa de jurisprudência, por exemplo, a gente não tem um lugar único para um site para entrar e pesquisar. A gente fica meio pescando, né, iniciativas no site do Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e por aí vai. Na nossa pesquisa, a gente não chegou a se debruçar especificamente sobre políticas públicas, embora esse seja um tema que a gente acabou discutindo de forma um pouco mais transversal. Então, eu vou responder um pouco a partir do que a gente chegou a identificar na pesquisa e um pouco também o que eu identifiquei no meu pós-doutorado. Na pesquisa, a gente viu algumas iniciativas de empresas, que, portanto, então não eram, né, políticas públicas, mas iniciativas mais pontuais, né, programas voluntários que, enfim, ofereciam capacitação sobre segurança no trânsito, por exemplo, trânsito seguro e etc. Mas a gente não chegou a ver propriamente um programa muito articulado de, por exemplo, capacitação para a pessoa ou evoluir sei lá, né? Porque essa é uma discussão também. Existe carreira dentro do trabalho em plataformas, né? Será que o entregador, ele consegue sair de entregador, ou o motorista do Uber consegue sair do posto de motorista para, sei lá, entrar, né, na área administrativa da Uber, vir a ser, sei lá, um advogado da Uber? Então, existe essa discussão que é um pouco difícil, né? A gente não vê esse movimento. Então, em geral, essas iniciativas das próprias empresas me parecem, não sei se a Ana concorda, muito voltadas àquilo que impacta ali o trabalho, né? Então, segurança no trânsito. É bom que o cara não se acidente, né? Então, acho que, em geral, o que a gente vê foi isso. E aí, a partir da minha pesquisa, muito que não focou em entregadores, focou no setor industrial, o que eu posso te dizer é que existem, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, políticas voltadas, por exemplo, a oferecer letramento digital, capacitação mais específica para algum tipo de tecnologia habilitadora da indústria 4.0. Mas o que eu percebi é que essas políticas, na verdade, elas têm ali uma série de questões, têm boas oportunidades, têm alguns problemas também, porque, por exemplo, algumas são feitas apenas online, né? Então, pressupõe que a pessoa tem um computador, um celular, um acesso à internet, o que a gente sabe que não é verdade para todo mundo. A gente percebe também que essas políticas não são muito bem articuladas, então tem 2 programas no âmbito do governo federal, um no MEC e um, sei lá, no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia, que são meio parecidos demais, só que eles não se conversam, né? A gente também não tem muitos resultados dessas políticas, nem nos sites, né? Então, se você for procurar, assim, tem a divulgação do que mas sem muita resposta, mapeamento de beleza, né? Essas pessoas foram qualificadas, e aí? Para onde elas foram? Quantas foram? Consegui emprego, não consegui emprego, etc. Então, eu acho que esse é o seu tema é um tema muito relevante, porque dos elementos, né, uma das discussões sobre o futuro do trabalho é justamente essa, né, a qualificação profissional. O direito a ter trabalho, né? Exatamente, não só direitos trabalhistas, mas o direito ao trabalho, né, então... Sim. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu, porque parece que não existe um programa nacional, tanto imputando responsabilidade às empresas, por exemplo, que dispensassem os empregadores
e fizesse uma qualificação, né, que acho que tem em outros países, que a professora Denise me falou rapidamente, e nem para o Estado, né, em relação à inclusão digital, e aí que também é necessária para poder qualificar. E a minha terceira pergunta, já que a Julise disse que eu poderia abrir o microfone para fazê-la, é em relação à Proposition 22 lá da Califórnia, né, que foi aprovado uma lei estatal, né, dizendo que os motoristas eram empregados, e depois veio, né, o referendo, não sei se foi plebiscito ou referendo agora, mas que teve um pouquinho, vamos dizer assim, de diferenças de forças, porque as empresas estão ali no Vale do Silício e colocaram milhões, né, para que fosse aprovada a versão de não existência de vínculo, né, e obviamente não teve uma paridade de forças. O que me preocupa é em relação quando vocês estavam olhando os projetos de lei e se teve algum tipo de debate nas comissões, né, como é que vai ficar no Brasil essa equalização no debate político? Obrigada. Obrigada pelas duas também, parabéns pela pesquisa. Lívia, posso só falar da questão anterior? Não, é que a questão da formação também, enquanto vocês, né, estavam falando, eu fui lembrando aqui, que algo que apareceu em algumas conversas, em algumas discussões, foi o desafio também que o gap ali, essa indefinição, esse processo que ainda está em construção da definição do tipo de vínculo que existe entre trabalhadores e plataformas, independente do tipo, isso gerou, quando a gente fala de formação, tá? Quando a gente fala de carreira, assim, e de possibilidades de incentivo aos trabalhadores e às trabalhadoras, surgiram alguns argumentos do desafio que é, a depender do tipo de incentivo, de oportunidade criada pela empresa, se isso poderia gerar algum conflito, dá a entender que havia um vínculo de trabalho que não é o trabalho por plataforma, de forma, né, que não é o CLT, que não é o padrão, o formato mais reconhecido publicamente. Então, houve essa problematização também de como isso criava constrangimentos, poderia criar constrangimentos por parte de algumas empresas que quisessem, mas não foi algo que a gente se debruçou, né? A gente foi mais pela linha do que a Olivia comentou sobre, principalmente a partir da grande contribuição dela, que é pensar nesses desafios em termos mesmo de políticas públicas, porque é um fenômeno, né, que vai para além de uma plataforma individual. Mas volta, Olivia. Então, respondendo a sua segunda pergunta, Thaís, no caso lá da Proposition 22, isso ficou até bem emblemático, né? Porque, inclusive, depois, se vocês quiserem, não sei se vocês já tiveram acesso, mas tem, inclusive, uma briga, assim, meio acadêmica entre dois institutos de pesquisa, que um escreve, enfim, super a favor da Proposition, outro escreve super contra, e um dos pontos é justamente esse, né? Porque, no fim, houve ali um apoio por parte de trabalhadores, uma discussão ali apoiada por trabalhadores que criticava a Proposition, e um apoio muito grande das empresas. E ali fizeram uma medição, né? Se não me engano, os trabalhadores aportaram, eu não sei se são esses os valores, mas era coisa de 20 milhões de dólares e as empresas 200, né, milhões, em propaganda, em discussão, enfim. Então, ali, de fato, houve, com certeza, né, o debate, ele ilustrou muito essa desigualdade, essa assimetria de forças entre o trabalhador e as plataformas. Acredito, aqui no Brasil, eu, sinceramente, eu não sei em termos de números, mas certamente isso acaba se reproduzindo, né? Porque por mais que a gente entenda, e enfim, eu sou
eu sou uma pessoa super fã da Organização Internacional do Trabalho, sempre cito, né, a estrutura tripartite, o estímulo ao diálogo social e tudo mais. Por mais que o diálogo social pressuponha, de fato, a presença de empresas e de trabalhadores, quando a gente olha, de fato, para isso na prática, nem sempre esse diálogo social ele é 100% equilibrado, né? Muito pelo contrário, quando a gente vê lobbies e etc., muito provavelmente a força econômica, política acaba influenciando, né? A gente não chegou a olhar para esses bastidores dos projetos de lei. A gente não entrou nesse mérito. Isso, de certa forma, a gente acabou pescando um pouco pelas justificativas dos projetos, porque ali nas justificativas tem toda uma história, uma narrativa contada, né? Então, ali a gente percebe um pouco. Então, enfim, projetos mais, né, enfim, que pressupõem uma liberdade maior das empresas, né, para empreenderem, etc., focam muito no discurso da inovação, da liberdade econômica e etc., e, por outro lado, os projetos de lei mais ligados, né, à proteção dos trabalhadores focam nas condições de trabalho, etc., né. Então, a gente não mediu esse possível desequilíbrio de forças. Particularmente, eu estou certa de que isso se reproduz, né, porque não só nesse tema, mas em outros, né? A gente vê que atores diversos da sociedade têm muita influência no que acaba sendo discutido no Congresso, né? Então, eu acredito que isso se reproduz, não sei se com toda aquela força nos Estados Unidos, porque tem uma questão que toca a sua pergunta, que é a seguinte, né? E que apareceu no caso da Espanha, que tanto trabalhadores quanto empresas, enfim, esse setor, ele não é muito bem organizado coletivamente. Seja por parte dos trabalhadores, que estão pulverizados, e aí tem associações diversas, mas também por parte das empresas, porque elas não se reconhecem como, por exemplo, integrantes de um sindicato tradicional, porque elas entendem terem ali uma característica diferente, seja porque entre elas tem posturas diferentes, né? Então, você pode até olhar no próprio site das empresas, né? Tem plataforma por aplicativo que traz um monte de informação, que você convida para um debate, eles vão. Outras são super nebulosas, não trazem nenhuma informação, não atendem, né, convites, etc. Então, também tem uma diferença um pouco de postura, né, de mais agressividade, menos, mais aberto, mais fechado ao diálogo, né? Mas eu diria que isso deve se reproduzir. Curiosamente, acabou sendo o único projeto de lei que a gente estudou, né, que acabou sendo aprovado, era um projeto de lei que era pontual, não classificava ninguém como empregado ou como autônomo, mas acabava estabelecendo algumas obrigações para plataformas, né? Um projeto super restrito à pandemia, super cheio, né, permeado por algumas críticas, mas de alguma forma trouxe algum avanço no tratamento do tema, né? Então, não sei, eu acho que isso se reproduz, mas eu acho que o nosso cenário é diferente de lá, sabe? Obrigada, doutora Olívia, obrigada, doutora Ana Paula. Nós temos mais uma pergunta, já estamos um pouco avançados no horário, mas acho que é possível fazer essa pergunta, e daí passamos para as respostas e encerramos, que é da Caroline. Te passo a palavra, Carol. Bom dia a todos, parabéns, professoras, pela exposição. Me interessa muito essa parte da governança algorítmica, porque eu trabalho com proteção de dados e compliance. E eu parabenizo as professoras, inclusive, porque é um tema pouco enfrentado por quem estuda trabalho em plataformas, e é um tema que me parece, hoje, falar de transparência algorítmica é essencial, porque nós estamos em um cenário de gestão algorítmica do trabalho, e disso nós não podemos, de forma alguma, nos excusar. Eu queria perguntar às professoras, e, na verdade, tecer algumas considerações, porque, de certa forma, enquanto pesquisadora na área, também me angustia um pouco, se vocês têm algum conhecimento da existência já de códigos de conduta a nível mundial, regulando esse poder diretivo algorítmico do empregador,
desse trabalho em plataforma, se existe, porventura, já alguns projetos de lei, se vocês têm estudado fora do país, sobre transparência algorítmica, porque aí a gente tem transparência algorítmica versus o segredo da empresa, sigilo e etc., mas também a gente não pode deixar de lado as questões envolvendo a proteção de dados e a accountability, dever de prestação de contas, que são princípios que inspiram todas as leis de proteção de dados do mundo. E agora, com o avanço e o incremento da inteligência artificial, sobretudo pelo marco da inteligência artificial aqui no Brasil e também isso sendo explorado no mundo todo, a gente vive aquele momento que o Frank Pasquale chama de o Black Box Society, em que os algoritmos eles acabam decidindo muito mais que serviços, porque eles decidem quem nós somos, né? Então, eu queria ouvi-las, assim, se vocês têm já pesquisado sobre isso, se já há algum movimento no mundo, porque em termos de marco civil ou marco da inteligência artificial, se discute, e vocês colocaram isso na pesquisa também, essa possibilidade de códigos de conduta setorizados, né? Então, não sei se talvez fosse uma alternativa interessante a elaboração desses documentos setorizados para tentar regular algo que é difícil, porque o trabalho em plataforma, esses aplicativos muitas vezes são mundiais, e aí a gente tem questões culturais, etc. Então, eu queria ouvi-las um pouquinho mais sobre essa questão da governança algorítmica. Vou começar, mas Olivia, juntos. Bom, essa pergunta ela é ótima e angustiante, no sentido de que quando a gente fala, né, de governança de IA no sentido geral, porque né, a gente está ali, quase, vemos ferramentas de algum tipo de inteligência artificial ao redor da gente o tempo todo, né, usando, processando os nossos dados. O que eu tenho visto, tá, pessoalmente, existem uma série de iniciativas e publicações, esse tema está muito quente, mas que são diretrizes gerais, que são diretrizes de boas práticas, que são diretrizes de preocupações que falam da aplicação de IA num sentido mais amplo, né, das IAs num sentido mais amplo, não pensando em uma atividade específica ou um ramo específico, como a gente está falando de trabalho em plataformas. Mas isso pode ser um desconhecimento meu, algo que também, se você souber, vamos compartilhar figurinhas e a gente vai se falando sobre isso, porque é algo que interessa muito para a gente enquanto pesquisar o futuro do trabalho, mas também é uma agenda importante para o CEP, né? Quando a gente fala de privacy by design, quando a gente fala de direitos digitais, direitos humanos, né, e novas tecnologias, a gente tudo isso está dentro de uma grande cesta, de um grande, né, pacote temático que acaba se relacionando. Eu vi recentemente algumas discussões, eu vou ver se eu acho que se aproximavam um pouco mais de trabalho em plataformas, mas vou conferir qualquer coisa, eu compartilho com vocês, via Julise e a professora Denise, mas pela existência que eu posso desconhecer, né? Ou pelo fato de talvez existir pouca coisa, ou ser algo que está ganhando mais visibilidade, isso só mostra que sim, precisa ser objeto de discussão, a gente precisa se debruçar sobre isso. Na pesquisa mesmo a gente passou por muitas discussões que quando a gente fala de dados, privacidade importa, mas não é só privacidade, né? Tem vários outros riscos, tem várias outras questões de vulnerabilidade das pessoas que precisam ser consideradas ali. Então, passo para a Olivia, não sei se ela tem inputs mais concretos, mas fico até o interesse, viu, Caroline, né, que tinha feito a pergunta para a gente continuar nessa conversa específica. Obrigada. Ela é muito importante. Ótimo. Acho que você falou tudo, Ana. Só comentar que a gente teve a oportunidade também na pesquisa de conversar com uma advogada que advoga para 99, né?
E na época, enfim, a gente tinha aquelas discussões de perícia algorítmica e tal, e foi interessante, assim, ver um pouco com quem está ali, um pouco na linha de frente, né? Porque ela falou, olha, eu tenho muita dificuldade de dizer sobre a perícia, porque o algoritmo muda tanto que, assim, o que acontecia na semana passada não é mais o jeito que ele opera nessa semana, tal. Então, assim, também acho que tem um elemento aí que a gente tem muito desconhecimento, né, de maneira geral, de como funciona tudo ali dentro, né? Então, acho que esse é um tema muito quente mesmo, assim, bem no momento. Eu também tenho muita curiosidade depois para ver, enfim, a sua pesquisa, como que isso se desdobrou. Depois compartilha com a gente. Beleza, e essa, só para completar, é justamente isso, porque aí a tecnologia avança, as técnicas todas avançam de uma forma que a gente perde o controle, e me angustia isso também, porque machine learning, deep learning, daqui a pouco a gente não consegue resgatar quem foi o autor, quem foi o programador daqueles algoritmos. E aí a gente, como é que vai funcionar esse poder diretivo, né? Mas enfim, muito obrigada pelas ponderações, e eu vou pedir para a Julise o contato para poder seguir conversando com vocês. Obrigada. Sim, com certeza precisamos manter este contato. Obrigada, Carol, pela pergunta. Me passaram aqui que a Nicole, que está presencial, ela tem mais uma pergunta, então a gente vai abrir para ela fazer essa pergunta e daí, depois dessa última rodada de perguntas, a gente encerra. Pode falar alto, tá? Não, eu só queria agradecer primeiro pela palestra, muitas informações muito interessantes, várias anotações. E eu vou tentar ser bem breve por causa do tempo, assim, mas eu fiquei curiosa ouvindo ali as explanações, principalmente com relação aos projetos de lei que tem aqui no Brasil e o tratamento aqui no Brasil desse tema, que é muito restrito ainda às questões de plataformas de entregadores e de transporte. Mas eu fiquei curiosa se no plano internacional, nas pesquisas que vocês fizeram no plano internacional, em outras realidades de trabalho, em outros mercados de trabalho, se isso tem uma abrangência maior já sendo discutida, ou se isso ainda se encerra muito nos aplicativos desse tipo, né, de entrega de transporte. A gente não é, assim, exclusividade, né? A gente olhou um pouco para projetos de lei na América Latina, em alguns países específicos, como Argentina, Chile, México e Colômbia, e basicamente a discussão era muito mais direcionada a entregadores e motoristas. A gente tem o caso emblemático da Proposition 22 da Califórnia, que é direcionada a motoristas e entregadores. Tem o caso, que daí não é regulatório, mas, né, a decisão do Reino Unido, que cria um precedente para esses trabalhadores serem considerados workers, né, aquela categoria intermediária deles, diz respeito a motoristas. O caso da Espanha é entregadores. Então, eu tenho a impressão um pouco, né, que esse tema acaba caindo naquela ideia, né? A gente tem muitas urgências. Tudo é urgente, tudo é preciso, mas o que é mais, né? O que está pegando fogo no momento? Então, os exemplos que a gente tomou, né, contato e outras decisões que depois se multiplicaram, também se direcionam a essas categorias mais diretamente, né? Talvez num segundo momento, enfim, depois de acomodação desse debate mais urgente, outras comecem enfim, a aparecer também, né? Outras preocupações ganhem destaque. E tem também, só para... não resisto, né? Não falar um pouquinho, mas tem um ponto que não é especificamente sobre esse tema, mas que ajuda a gente a pensar, que eu estou resgatando de pesquisas anteriores que a gente fez aqui no CEP, né? Que é a gente pensar que, muitas vezes, pelo menos no contexto brasileiro, a temática que é objeto de PLs, de propostas legislativas, do debate ali regulatório, ela tende a estar muito atrelado a períodos, a fatos, principalmente fatos polêmicos ou de grande impacto, né, da opinião pública. Isso tem dois efeitos: aumentar o número de propostas e de PLs sobre aqueles temas, e isso acaba criando um ciclo, né, de tornar aquela a temática predominante. Então, vejo muito aqui uma análise pessoal,
a pandemia é um exemplo desse processo, né? Uma vez que está todo mundo, já existia, de certa forma, ali, toda uma discussão em torno, né, principalmente dos motoristas de aplicativo, mas a partir do momento que a gente tem o marco da pandemia, a gente tem essa visibilidade desses atores que sempre existiram, que foram os entregadores das diversas formas, mas eles ganham um protagonismo não tido antes na dinâmica social. E aí vem todo, junto com isso, né, algumas questões que vêm a reboque, outras questões que são novas, e vão, como que eu posso dizer, dando insumos para que essas questões fiquem ainda mais fortes e se retroalimentem, né? Eu vejo um pouco nesse movimento que acaba influenciando, pelo menos no debate brasileiro, quando alguns temas prevalecem, e aí a gente vê um destaque, um reforço maior dessas temáticas. Mas como a Olivia falou, a partir do momento que elas começam a ter esse espaço, surge paralelamente outros espaços para considerar questões ali relacionadas próximas, né? Aí a gente vai depender de força política, de interesse político e de toda uma movimentação que é da estrutura mesmo dos atores que atuam nesse jogo político mesmo, político no sentido de tanto de politics como de policy, mas para fazer que essas pautas entrem, e se elas entrarem, que elas fiquem, né? Mas desculpa, falei demais. Obrigada. Então, nós agradecemos aqui no chat, estamos vendo que os integrantes do grupo estão muito felizes com os resultados compartilhados, aprendemos muito sobre a metodologia de vocês também, foi muito legal estar aqui conversando, esperamos ter novas oportunidades de continuar acompanhando essas pesquisas, continuar compartilhando. Saímos também com várias inquietações, eu estou com aquele quadrinho da doutora Ana Paula na minha cabeça, assim, de muito o que temos ainda que pesquisar. Nós vamos encerrar o grupo hoje, seguimos em contato, obrigado pelos e-mails, vamos mais uma vez divulgar os materiais de vocês no nosso grupo interno, e qualquer coisa, estamos sempre à disposição, sintam-se da casa aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Julise, muito obrigada, professora Denise, todo o grupo aqui pela atenção, pelo convite de novo, a gente ficou muito feliz com o convite, com essa conversa, reforço aqui a intenção de continuar essa troca, essa conversa, e a próxima, esperamos vocês aqui em São Paulo, aqui na GV, para a gente estreitar esses laços. Muito obrigada, gente. Reforço o agradecimento da Olivia, inclusive para a gente ouvir vocês apresentando e os vários pesquisadores e pesquisadoras. Os temas aí deixaram um gostinho de quero mais, então, só para botar um pouquinho de mais pilha nesse desejo, tá? Até a próxima, gente.